Pinheiros para falar sobre a fidelidade de Deus no sofrimento. Como é bonito de ver o cuidado de Deus conosco, né, nos momentos mais difíceis da nossa vida, como esse salmo que eu li agora. A tua benignidade, Senhor, chega até aos céus, até as nuvens, a tua fidelidade. Que nós possamos pedir nessa manhã graça e misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas, né? Bom dia para você, segunda-feira começando. E temos uma semana cheia de programação incrível, mas hoje vamos falar sobre a fidelidade de Deus no sofrimento. E para começar, eu quero pedir para rodar um vídeo que o pastor Arival fala sobre encorajamento. Uma palavra que o pastor Arival sabe dar sobre encorajamento para a gente começar essa segunda-feira se encorajando, seja qual for o sofrimento que a gente estiver passando. Vamos assistir esse vídeo. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Preste atenção que aqui tem um paralelismo de ideias que se complementam. E é muito importante você prestar atenção nos detalhes. Porque o salmista ele é muito simples e de uma profundidade muito grande. Ele diz: feliz aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio. E é tão interessante que Deus aí, de Jacó, a palavra Deus, é a palavra Elohim no hebraico. É o Deus da criação. É o Deus que faz tudo do nada. É o Deus que faz tudo pelo poder da sua palavra. É o Deus todo-poderoso para o qual não há impossíveis. Mas esse Deus, ele é o Deus de Jacó. Do crente sem vergonha. Eu e você somos Jacó. Não é o Deus de Israel, é o Deus de Jacó. É o Deus da eleição incondicional. É o Deus do amor incondicional. É o Deus que nos ama e nos abençoa de forma poderosa. Não porque nós merecemos alguma coisa, mas porque Ele nos ama. Mas o texto é mais profundo. Porque Ele é o nosso auxílio. A palavra auxílio aqui é a palavra que, se fosse traduzido para o grego, seria a palavra paráclitos. Auxílio aqui é ajudador, consolador, aquele que está do seu lado, dentro de você, para lhe ajudar, para lhe fortalecer, para lhe animar. É o Deus que lhe encoraja, que lhe conforta. É o Deus que está presente com você em toda e qualquer situação para lhe ajudar. E diz: bem-aventurado é aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio. E ele diz assim: cuja esperança está no Senhor, seu Deus. E aí ele vai colocar aqui Senhor, que é a palavra no hebraico Yahvé, e ele vai continuar usando a palavra Deus, que é Elohim. E se você for para Gênesis capítulo 1, só aparece Deus no sentido de Elohim. Mas quando você vai para o capítulo 2 de Gênesis, na revelação dos nomes de Deus, aparece Yahvé Elohim, ou Elohim Yahvé. Significa que Ele é o Deus não somente poderoso, mas é o Deus do relacionamento, é o Deus da aliança, é o Deus do pacto, é o Deus do compromisso. E esse Deus tem um pacto de graça comigo e com você. Por isso que Ele vai dizer no versículo 6, esse Deus de Jacó é o Elohim que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Mas esse Senhor Deus, que nós estamos depositando a nossa esperança, Ele mantém para sempre a sua fidelidade. Ele não mente, Ele é fiel. Ele não vai me deixar na mão. Ele não pode mentir. Ainda que todos me desamparem, Ele está comigo. Ainda que eu ande pelo vale sombrio da morte, Ele está comigo. O seu cajado me consola. O seu bordão me segura. Ele está comigo. E eu queria que você entendesse isso. Abra a sua Bíblia. Isaías capítulo 41. Isaías capítulo 41. Versículo 10, os 5 pontos do calvinismo, não, é os 5 pontos do encorajamento. Deus vai dar uma ordem para mim e para você. Ele vai dizer assim: não temas nem te assombres. Não temas,
Não te assombres, porque eu sou contigo, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha quê? Fiel. Não dá para a gente, eu já preguei sobre esse texto, são 5 tipos de medo que a gente tem. E Deus vai combater, repetindo aqui, atacando cada medo deles, dizendo, fica firme, cara. Fica firme, fica firme. Qual que eu fico ligado? Ele complementa embaixo. No versículo 13, complementando a ideia. Vamos ler junto, 41, 13. O que é que diz? Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Olha aí que palavra de encorajamento para a gente nessa segunda-feira, né? Não temas que eu te ajudo, seja o que for que você está passando. Eu sei que é difícil quando a gente está numa situação, a gente se vê fora dela, né? Às vezes a gente não tem nem força para orar, mas é nessas horas que a gente mais precisa se esforçar e buscar, nem que seja para ficar em silêncio diante do Senhor, mas Ele é o nosso consolador, o nosso protetor, o nosso socorro bem presente na hora da angústia, e a gente pode desfrutar desse socorro do Senhor, né? Nem que se for para ficar em silêncio na frente, prostrado, o Senhor, ele começa a derramar força e começa a nos encher de força, né? Belíssima palavra do reverendo Arival Dias Casimiro. E tem muita coisa nessa manhã aqui. Eu quero falar agora de um sorteio do livro do pastor Rosser Guimarães, que você pode participar desse sorteio, está aí aparecendo na sua tela, pelo WhatsApp da comunicação, que é o 011 98149 8444. Esse livro, ele reúne pastorais que levam instrução, orientação e refrigério. A sua linguagem é simples e profunda e apresenta ensinos bíblicos sobre o cuidado do pastor pelo seu rebanho. Nesse livro você encontra também orientações pastorais necessárias, como lidar com as demandas da alma e também mensagens que abençoarão a sua vida e lhe ajudarão no pastoreio de outras pessoas. Para participar desse sorteio, o sorteio acontecerá na terça-feira, amanhã à noite, no programa do pastor Arival Dias Casimiro. Você é um missionário, ao vivo o sorteio, e para participar, você manda uma mensagem agora para o 011 98149 8444, falando, quero participar do sorteio do livro. Pode botar o Pastor da Alma, do pastor Rosser, e aí você já estará concorrendo, e amanhã à noite o sorteio ao vivo. Muito bom, esse livro é incrível, gente, tem mensagens muito boas que vão ajudar a gente a ficar bem, a edificar a sua vida, e espero que você participe e ganhe. E tem também música do dia. Vamos lá, uma música que tem a ver com sofrimento. A gente separou uma música, vamos lá para a música do dia. E a música de hoje chama Jó, da Midian Lima. Já ouviu essa música? Ela é linda. Ela fala assim, Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas, Jó responde, né? Não o adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu o adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Aí a pessoa responde, né? Jó, você não tem motivos. Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? E ele fala, eu vou adorar. Simplesmente adorar. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Essa é a música separada para você hoje, que a gente vai falar do socorro de Deus no sofrimento, confiando em Deus, né, no sofrimento, e é da Midian Lima, e é uma dica de música hoje para você aqui no Manhã IPP, da Rádio Pinheiros, a sua rádio missionária que está lá no Google Play ou Apple Store. É isso aí, gente. Além de música, quero ver com a Tainá. A Tainá trouxe notícia para a gente. Fala aí, Tainá, o que você trouxe para a gente ficar ligadinho hoje? Agora você tem mais uma ferramenta para ficar por dentro de tudo o que acontece na IPP TV. Eu estou falando do novo site da IPP TV, é isso mesmo. Lá você pode acessar e encontrar a grade completa de toda a programação da nossa TV. E o legal é que você pode clicar no vídeo e ser direcionado até o nosso canal e assistir o vídeo na íntegra.
O outro detalhe é que lá você também conhece toda a equipe responsável pela programação da sua TV missionária. Então é só você acessar www.ipptv.br e se divirta. Obrigada, Tainá. Esse site realmente está incrível, gente. Muito conteúdo bom, cristão, de qualidade e reformado também, que você pode, assim, tem fontes seguras, é um conteúdo confiável que você pode divulgar, distribuir, estudar também, pode ser fonte de estudos seus e divulgar, né? Compartilhar com seus amigos. Então, compartilhe o site aí. Obrigada, Tainá, sempre trazendo informações para a gente ficar ligadinha. E agora vamos conversar, então, vamos para a nossa entrevista do dia, que a gente vai conversar com a Débora Emmerich. A Débora Emmerich, ela é casada com o William Emmerich, agora eu falei certo, gente. É casada com o William Emmerich há 32 anos, com o qual tem 2 filhos, o Guilherme e o Eduardo. Ela é pedagoga, trabalha em uma escola cristã chamada Instituto Educacional Missão Paz. Trabalha também no ensino fundamental, 5º ano. Nasceu num lar cristão e cresceu na Igreja Presbiteriana de Barretos. A gente vai conhecer a história da Débora, a gente vai conversar com ela. Olha, a Débora já está aí. Bom dia, Débora. Bom dia. Que presente conversar com você nessa manhã para nos dar várias dicas de como é caminhar com Deus no sofrimento, né, Débora? É isso aí. Deus é nosso refúgio e fortaleza, né? Socorro bem presente na tribulação. Então, nós nunca estamos sozinhos. É verdade, né, Débora? Conta pra gente um pouquinho da história sua e do William pra gente também, pra gente entender, para quem está nos assistindo, entender um pouquinho dessa história. Ok. Eu fui criada em Barretos, mas jovem, com 20 anos, eu prestei um concurso público e fui trabalhar em São Paulo. Em São Paulo, eu tinha no coração assim que eu queria ser missionária. Então, eu procurei fazer algumas coisas relacionadas. No ano de 1984, isso. Eu fiz a PEC, Aliança para a Evangelização de Crianças, e também fui fazer um curso na Cruzada Estudantil e Profissional para Cristo. O curso chamava Dinâmica dos Problemas da Vida Atual. E o Williams estava lá. E aí nós nos conhecemos, naquele ano a gente só ficou como amigo, compartilhando, dividindo vida, participando junto do curso. E em 1985, em março, nós começamos a namorar. 87, casamos e continuamos a nossa vida. Morei em São Paulo até 1995, quando o Williams, pela empresa, foi transferido para Belo Horizonte. Então, aí passamos a morar aqui em BH, onde estamos até hoje, graças a Deus. E me conta, ele fez uma cirurgia e como que foi esse período mais difícil? Assim, conta como que começou essa história, essa parte difícil de vocês, Débora. Ok. Em 2012, eu percebi que o Williams, se ele estivesse de costas para mim, com o lado esquerdo virado para onde eu estava, que ele não estava ouvindo. E então eu conversei com ele, mas o William sempre foi muito cuidadoso, sabe? E ele sempre procurava me poupar. Então, não, Dé, imagina, é coisa da sua cabeça. Só que ele começou a perceber que realmente ele não estava mais ouvindo direito do lado esquerdo. Então, ele resolveu procurar um médico. Procurou um otorrino, o otorrino fez um exame externo, disse que não tinha nada, e já ali naquela consulta ele falou para o Williams que poderia ser um tumor, mas que eles iam investigar. Então ele fez mais alguns exames, o primeiro foi a audiometria, onde deu que ele já tinha perdido 65% da audição, em seguida ele fez um exame do ouvido médio chamado Bera, não tinha nada, e por fim a tomografia. Quando fez a tomografia, tinha um tumor, né, no nervo auditivo do lado esquerdo, chamado neurinoma do acústico, e que já comprimia o tronco cerebral. Foi um momento, assim, de angústia. Interessante que o ano de 2012 foi um ano de angústia para mim,
eu tinha um sentimento de tristeza meio inexplicável, e assim, confiando no Senhor, esperando nele. Quando veio esse resultado, eu fui buscar Deus, e o primeiro versículo que eu tive assim, da parte de Deus foi o Salmo 40, versículo 1. Esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Essa palavra foi importante, porque tá certo que o coração é enganoso, mas Deus fala com a gente, né? Deus fala, quando você se dispõe a ouvir o Senhor, ele vai falando, ele vai ministrando. E eu senti, assim, que essa situação não seria uma situação fácil, era uma coisa, assim, muito clara na minha mente. E quando eu pensava nesse versículo, esperei com paciência no Senhor, eu fui chegando à conclusão de que o fato de eu ter que esperar com paciência no Senhor não seria uma coisa rápida, seria algo que demandaria tempo. Bom, a partir do diagnóstico, o Williams, então, foi encaminhado para a cirurgia, e no dia 24 de outubro de 2012, ele passou por essa cirurgia, teve que retirar o tumor, foi uma cirurgia bastante longa, 12 horas mais ou menos de cirurgia, nós ficamos no hospital, eu, minha sogra, né, meu filho, não, eu, minha sogra e uma pastora que estava me acompanhando. Quando terminou, ele foi levado para a UTI, eles deixaram a gente entrar, de longe ele fez positivo. Aí foi aquele alívio, né? Ah, Deus, obrigada, acho que deu tudo certo. Né? Isso. Só que não. Quando eu cheguei no dia seguinte, eu já notei que ele não estava assim, ele não era o Williams que eu conhecia. Estava muito agitado, tudo bem, tinha passado por uma cirurgia longa. E eu acabei me afastando e ouvi o médico falando para a médica do CTI, assim, esse rapaz vai ficar muito tempo aqui. Só que no dia eu não entendi por quê. E à tarde eu fui, ele já estava com muita dor de cabeça, então ele já estava com meningite. Em seguida, logo em seguida, ele ficou muito inchado, tem até uma foto aí que eu mandei, ele foi ficando inchado e tinha um dreno na cabeça, só que não drenava, e ele muito mal, foi piorando a cada dia, até que no sábado, no dia, eu fui anotando as datas para não esquecer, tá bom? São várias informações. No dia 27, 2012. Então, quando... Pode continuar? Não, você estava falando no dia 27. 27 de outubro de 2012, eu cheguei no hospital de manhã e eu não pude subir para a UTI porque ele estava sendo atendido pelo médico. Quando eu cheguei, o Williams estava entubado e induzido a coma, né? Estava muito mal. Quando eu voltei de tarde, o Williams estava no centro cirúrgico, fazendo traqueostomia, e durante aquele período, o médico me chamou no telefone e perguntou se meu marido estava com infecção urinária quando ele fez a cirurgia. E eu disse, eu não sei. Por quê? Não, porque a urina dele saiu diferente e nós estamos achando que ele estava com infecção urinária. Tá bom. O Williams ficou no CTI vários dias, indo e vindo, né? Ele ia perdendo o sentido, aí o médico levava ele para o centro cirúrgico e mudava o dreno de lugar. Só que o que aconteceu? Em seguida a isso, ele começou a desenvolver uma ventriculite. Nós temos 4 ventrículos no cérebro, eles são ligados entre si e é onde corre o líquor, né? O líquor que manda as mensagens para as regiões nervosas, né, para que haja movimento e tudo mais. Então, ele pegou uma infecção no sistema nervoso central. Esses ventrículos, eles começaram a se fechar para evitar que o cérebro todo fosse contaminado, só que, na verdade, esse foi um processo contrário, porque só foi prejudicando o Williams. Sim. E ele fizeram o exame, aí deu que era realmente uma bactéria do trato urinário que tinha subido para o cérebro.
E eles começaram um tratamento com 28 dias de antibiótico. Só que no 21º dia ele pegou uma bactéria poderosa das UTIs da vida, né? Nossa. E do dia 29 para o dia 30 de novembro de 2012, os ventrículos que tinham septado, se fechado, 2 aqui em cima, eles estouraram, o líquor entrou na massa encefálica, e o Williams entrou então em coma profundo grau 3. Nossa, O Débora. médico dizia Isso para em mim que não tinha mais 2012? isso, não tinha mais nada a fazer, que o Williams ia morrer. No começo, a minha atitude foi assim de fraqueza, de debilidade. Só que Deus é um Deus presente. Deus é maravilhoso, né? Ele não nos abandona em momento algum. E eu precisava aprender isso. Eu creio que foi um momento que o Senhor começou a me ensinar mesmo. E aí eu fui invertendo aquilo dentro de mim. Então, de um momento de fraqueza, de falta de força, o Senhor foi revertendo. E eu encontrei um versículo aqui na Bíblia que foi assim, para o Williams e para mim, porque diz assim, olha, a minha versão é NVI, tá bom? Então, o Salmo 92, versículo 10, ele fala assim, tu aumentaste a minha força como a do boi selvagem, derramaste sobre mim óleo novo. E foi isso que eu comecei a sentir, só que eu passava isso para o Williams. Ele ali em coma, grau 3, sem abrir os olhos, totalmente entregue, né? O médico disse que o cérebro dele tinha sido totalmente danificado, que ele não sairia daquela situação. E eu comecei, então, peguei para mim esse versículo, e quando eu entrava, porque eles liberaram o CTI para eu ficar com Williams, quando eu entrava, eu começava a falar para ele, Williams, o Senhor te deu a força como a de um boi selvagem, o Senhor está com você, Ele tem derramado óleo novo sobre a sua vida, nós vamos sair dessa situação. Então, era a fala do médico, ele vai morrer, não tem nada mais para fazer, e eu desse lado, não, o Senhor vai fazer, o Senhor vai agir, o Williams não entrou aqui para morrer. Então, eu fui sendo fortalecida no Senhor. E eu comecei, então, a ler salmos com o Williams. Eu chegava na UTI, passava a tarde, e eu ia lendo os salmos com ele. Ia lendo, e cada versículo, assim, dos salmos que eu sentia, assim, saltando, sabe? Eu enfatizava para ele e para mim. E eu falava, então, olha, você não entrou para morrer, o Senhor está conosco, Ele vai dar vitória, em nome de Jesus, seja forte, seja corajoso, fique firme, nós vamos sair desse lugar. E o Senhor realmente foi agindo. O médico disse que nunca mais ele abriria os olhos, né? Primeiro ele venceu, passou o período que eles diziam que ele ia morrer. Depois que ele nunca mais abriria os olhos, que ele ia ficar naquele estado vegetativo, sem abrir os olhos. Quando foi em março de 2013, ele voltou a abrir os olhos, graças a Deus. E ficamos no hospital, entramos para ficar 5 dias, ficamos 1 ano e 3 meses. Meu Deus do céu. Isso. E o Senhor, então, foi nos sustentando e dando os textos, né, que eu ia me apegando a eles e devolvendo para o Senhor. Um dos primeiros textos que o Senhor, assim, que despertou no livro de Salmos foi: a ti, Senhor, clamei, ao Senhor pedi misericórdia. Se eu morrer, se eu descer a cova, que vantagem haverá? Acaso o pó te louvará, proclamará a tua fidelidade? Ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim. Senhor, sê tu meu auxílio. Esse é o Salmo 30, versículo de 8 a 10. E eu comecei a falar esse versículo no ouvido do Williams, ali do lado dele, na UTI, e devolvê-lo para o Senhor. E eu comecei a dizer: Senhor, se o Williams morrer aqui, o Senhor não será glorificado, porque todos aqui dentro, inclusive o médico que operou, dizia: ele vai morrer, ele não tem vida, ele vai ficar do jeito que ele está, ele vai morrer, ele vai morrer. E eu falei: Senhor, se essa palavra se cumprir, é o Senhor, é a sua fidelidade que vai estar em jogo. Então eu comecei a clamar isso ao Senhor, e o Senhor, assim, o Williams não voltou,
certo? O Williams não voltou a andar, não voltou a falar, mas o Williams não morreu no hospital. O Williams hoje está em casa, nós cuidamos dele em casa. Isso completou agora, dia 24 de outubro, 8 anos. Ele está na minha casa e eu vejo a fidelidade de Deus comigo, com os meus filhos, com o próprio Williams. E um outro versículo que eu vejo assim, Deus provando, assim, eu vendo o sustento do Senhor é também o Salmo 41, aqui o verso 3 que diz: o Senhor o susterá em seu leito de enfermidade e a doença restaurará. O Senhor tem sustentado o Williams nesse leito de enfermidade. O Williams está há 8 anos na cama, ele não tem uma escara. Ele está totalmente preservado. É assim, existe um cuidado da minha parte, mas existe um cuidado da parte de Deus, na fidelidade de Deus, de nos sustentar, de nos guardar, sabe? O medo do Williams, eu lembro, era muitas vezes de perder o trabalho e não ter como sustentar a família. Hoje ele está na cama e o Senhor nos sustenta. Olha só. Graças a Deus eu provo dessa fidelidade, desse amor de Deus e dessa companhia. O Senhor é demais. É muito bom, né? É muito bom ver a palavra de Deus com poder, né? Exercendo em nossas vidas, assim, Ele manifestando o poder da palavra em nossas vidas no momento de tanta angústia, né? Tanto desespero, né? E a palavra vir como um refrigério, e isso, ela sempre acontece isso para todas as ocasiões da vida. Basta a gente se apegar firmemente com fé, né? Que o Senhor vai responder e Ele vai falar alguma coisa com a palavra dele, né? E eu creio que também isso aconteceu porque Deus permitiu até que os médicos falassem isso, porque Deus já sabia que Ele ia continuar nesses dias, porque o Salmo 139:16 fala que todos os seus dias são escritos e determinados, né? Então Ele até permitiu, porque Deus já sabia de tudo, ali eles falarem para eles verem, né, que Deus estava no controle, e a pessoa, ela tem os dias aqui de acordo com a vontade de Deus, né, não é com os médicos, né. E Isso. é interessante ver que também existem as pessoas que estão ao nosso redor, né, Débora? Eu queria te perguntar como que foi com seus filhos, e se você recebeu apoio dos amigos da igreja, como que foi e a importância desse apoio também? Sim, foi muito importante, ainda é. Mas no começo eu fazia parte de nós fazíamos parte na igreja onde nós congregávamos, né, sobre aquele curso Educação de Filhos segundo o Coração de Deus. Então, nós trabalhávamos nesse programa da igreja, com casais, com famílias, né? Falando sobre a criação dos filhos. E nós tínhamos, então, um grupo liderado por um casal de pastores, pastor Eliane e Esmeralda, e tínhamos esse grupo de líderes, a gente sempre estava junto, era um grupo de apoio. Então, eu recebi apoio total deles, de estar conosco, inclusive uma das líderes junto conosco, uma amiga muito querida, ela ficava às tardes, ela chama Idalina, ela ia às tardes comigo para o hospital, ela passava as tardes lá comigo e a gente ficava, então nós ficávamos do lado do Williams orando e ministrando na vida do Williams e lendo salmos, e ela foi uma amiga assim, muito importante nesse momento. A igreja deu todo o suporte, graças a Deus, a igreja nos acolheu. Eu faço parte da Igreja Batista Getsemane aqui em Belo Horizonte, e o pastor Jorge Linhares nos deu apoio junto com a igreja. Nós não ficamos sozinhos, não, graças a Deus. Eu trabalhava numa escola psiquiatra, eu recebi também apoio da escola que me apoiou, porque eu dava aula, eu trabalhava o dia todo na escola, eu dava aula de manhã, à tarde eu fazia parte de um projeto, e eu não tive mais condições de trabalhar. Então a escola me acolheu. Esse dia que o Williams entrou em coma profundo, né, que foi no dia 30 de novembro, de 2012, eu liguei para a escola, eu falei, meu marido está morrendo.
A escola parou em oração pela vida do Williams e minha vida. Então, assim, a importância da igreja, né, a importância do corpo de Cristo nos sustentando foi e tem sido muito importante. Mas tive também outros tipos de palavra. Por exemplo, tive palavras até de cristãos. Por que você não deixa seu marido morrer? Nossa. Por que você não deixa ele descansar? Você está impedindo que o Senhor recolha o Williams. Você não está liberando a vida dele. E isso foi conflitante na época, porque eu falava assim, que poder tem o eu. Né? Que poder tem o eu de impedir, como você disse, o Salmo 139, o Senhor tem os dias, né? Os nossos dias foram escritos e determinados por Ele, quando nenhum deles ainda havia. Então, como é que eu tenho essa autoridade de falar, Deus, o Senhor não pode recolher o Williams? Impossível, né? Mas foi muito ruim. Não, é muito ruim ouvir essas coisas, né, Débora? É uma das coisas que a gente até comenta muito com a helenivação aqui da capelania, em momentos difíceis, como acontece esses comentários infelizes, né? É triste isso de ver. Sorte que nós temos a palavra do Senhor que nos traz de volta para o eixo, né? Senão a gente, se não tiver fundado ali, você cai, né? Isso, é verdade. A palavra de Deus, né? E esse testemunho interior do Espírito Santo também que nos fortalece, nos orienta. Porque aí isso foi se revertendo. É claro, houve um conflito, mas eu busquei a Deus, falei, Senhor, me ajuda, olha essa situação, que poder tenho eu de influenciar? Eu lutei sim pela vida do Williams, eu creio, eu tenho convicção que Deus me colocou nessa situação, que esse era um propósito de Deus, que existe um propósito em tudo que eu vivo e acontece. E eu vejo que isso serve de exemplo, porque eu não abandonei meu marido. Eu poderia tê-lo abandonado, não é? Mas não, eu tomo isso como, se eu puder chamar dessa forma, como um ministério. Eu cuido dele, eu empenho pela vida dele. E eu tive outros problemas. E é interessante porque antes eu era extremamente dependente do William, sabe? Sem fazer nada. Tudo que eu ia fazer, até uma compra de supermercado, íamos os dois, sempre os dois. Então, a princípio, isso foi muito difícil, mas Deus foi transformando isso, Deus foi me fortalecendo, Ele foi me levantando, e hoje eu cuido do Williams, e eu consigo cuidar da minha família, e eu voltei a trabalhar, eu consigo trabalhar, e eu vejo, assim, o cuidado de Deus nesse sentido, de me fortalecer a cada dia. Ô, Débora, isso te amadureceu tanto na fé, né? Alguém que falou que o cristianismo é a única religião que nada se desperdiça, nem a dor, nem a tristeza, nem o sofrimento, nada, tudo. É como fala em Romanos 8:28, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quem não entende, quem não conhece, talvez, um pouco da palavra de Deus, pode dizer, você é louca de falar isso, né? Mas nós que conhecemos sabemos o quanto isso nos fortalece. Eu queria te perguntar sobre isso. Como isso te amadureceu espiritualmente, né? Essa experiência com Deus. Eu acredito que isso seja uma experiência profunda com Deus, uma intimidade que poucos têm o privilégio de usufruir, né? E que temos que olhar com esses olhos de Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, inclusive tudo isso, né? Com certeza. Sim, amadureceu em todos os sentidos, porque de uma pessoa totalmente dependente do Williams e que não conseguia tomar uma decisão ou um rumo por si mesmo, eu virei, hoje eu dependo de Deus. É muito bom tudo isso. Olha, eu fui criada, né, numa igreja cristã e por uma família cristã. E meu pai físico, né, meu pai, ele sempre foi um homem muito carinhoso, muito, não é nem carinhoso, muito atencioso. Então eu lembro que pequena, quando eu precisava de alguma coisa, eu chamava pelo meu pai, não a mãe. Normalmente a criança chama a mãe, né? Eu chamava pelo meu pai. E ele tinha a maior disposição e carinho de sempre nos atender, tanto eu quanto a minha irmã. Então isso foi muito importante. Meu pai foi um homem muito manso, um cristão muito manso, muito querido.
E eu lembro que na juventude eu falei para o meu pai que eu queria um marido como ele. Deus me deu esse marido, né? O Williams tinha muitas características do meu pai e esse cuidado comigo. Só que eu vejo assim que esse relacionamento do meu pai comigo, na verdade, me conduziu para Deus. Dizem que a gente transfere o relacionamento com o pai para o relacionamento com Deus. E eu sinto que houve isso na minha vida, porque da mesma forma como o meu pai cuidava de mim, quando o William saiu de cena, ele não podia me ajudar mais, agora ele depende de mim, eu voltei para esse pai, Deus, sabe? E eu me voltei para o Senhor. Então, ele realmente voltou a ser o centro da minha vida. Tá vendo? Entende? Ele voltou a ser esse que me conduz, que dirige os meus passos, que está comigo todos os dias, né? De maneira alguma te deixarei nunca, jamais te desampararei. Então, assim, eu tenho essa convicção, o Senhor está comigo, nada aconteceu em vão, eu passo pelo processo, eu não estou pronto, eu estou no processo. Né? Eu estou vivendo o processo de Deus, de conhecer a Deus, de ter intimidade com Deus, de cada dia mais depender de Deus, de não tomar atitudes por mim mesma, mas de estar buscando no Senhor, né? De estar sendo direcionada por Ele, de estar tendo a direção dEle para orientar meus filhos. Eles eram muito jovens quando tudo aconteceu. Então, assim, houve uma mudança. E para mim isso é muito forte. De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te desampararei. Então o Senhor está comigo. O Senhor está comigo. Tudo que eu vivo, eu creio, é permissão de Deus, tem um propósito. E o meu desejo no coração é que o Senhor seja glorificado em tudo isso. Amém. Então, houve uma mudança, houve um crescimento, existe uma dependência total de Deus. Que bênção, Débora. E sabe, é muito bom ver a força, e é um testemunho muito forte, né? Deus é glorificado quando nós damos nossos testemunhos, né, de vida. E é muito bom ouvir isso, ouvir suas palavras. Eu já quero pedir, agradecer já você por estar aqui compartilhando com a gente essa força que o Senhor te deu. Esse testemunho com certeza está edificando alguma vida, está edificando a minha vida com essas palavras de força, da fé. E eu quero agradecer a você por se disponibilizar, falar, abrir seu coração e te agradecer de todo o coração, aqui em nome da Igreja Presbiteriana, do Manhã IPP também, e pedir, Débora, para você deixar uma mensagem para quem está ouvindo. Eu sei que você já deixou várias mensagens de força aqui, de esperança no Senhor, mas eu queria pedir para você encerrar com uma para as pessoas que estão ouvindo vão ouvir futuramente. Ok. Quando eu até anotei aqui, porque eu deixei primeiro versículo assim que eu tenho comigo, que é o Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Deus tem um propósito, Deus tem um chamado para cada um de nós. Isso é certeza. Outra coisa que eu tenho aprendido é ter um coração agradecido. 1 Tessalonicenses 5:18 diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Então, ter um coração agradecido, não murmurar. Em situações assim é muito fácil você murmurar, certo? Não é o que você queria viver, não é o que eu queria viver, mas graças a Deus pelo que eu estou vivendo. Deus tem um propósito em todas as coisas e Ele é poderoso. Outra coisa, 2 Timóteo 1:12, pois eu sei em quem tenho crido e sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu tenho aprendido a confiar e a conhecer esse Deus. E também Efésios 3:20, que diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme seu poder que opera em nós. Eu vejo natural
o Senhor vê acima. Eu vejo hoje, Deus vê pela eternidade. Então, se você está passando uma dificuldade, você pode chorar, você pode se prostrar aos pés do Senhor. Eu também fiz isso. Eu cheguei a perguntar ao Senhor por quê? Porque minha família, porque meu marido, a gente vivia tão bem, né? Não tem resposta. Mas uma coisa eu tenho certeza, o Senhor permitiu e está permitindo tudo isso. E o Senhor vai ser, está sendo e será eternamente glorificado por isso. Por quê? Porque eu vivo para o Senhor. A nossa vida é para o Senhor. Então, se você estiver numa situação parecida com a minha ou passando por uma dificuldade, não fuja de Deus. Prostre-se aos pés do Senhor. Clame a Ele e Ele vai te responder. Ele vai te sustentar. Ele vai enviar pessoas para te ajudar. Ele vai dar o sustento que nós necessitamos. Amém? Débora, que bênção, amém. Eu creio muito, eu creio profundamente nessas palavras. E quero te agradecer de coração. Tem muitas pessoas aqui que estão nos acompanhando, que mandaram mensagens. O Leonardo, a Patrícia, a Fátima, a Vânia Julião, a Ivonete, falou mulher de fé, que testemunho tremendo. Há 16 anos ela cuida do filho dela na cama e essas palavras estão me edificando. Olha que bênção, Débora. Glória a Olha que Deus. bênção. Amém. Eu sabia Amém. que Deus sabe tudo que faz e você estar aqui é um propósito dele. Quero te agradecer, Oséias também. Sabemos que Deus está no comando de tudo, ainda que a gente não compreenda. É muito bom ouvir essas palavras, ouvir que Deus está conosco a todo tempo. E eu quero te agradecer, eu queria te dar um abraço apertado agora, mas como não dá, sente ele virtualmente. De carinho, Amém. de gratidão e Amém. que Deus continue te dando, nos dando essa força que todos nós precisamos, Amém. que vem dele, e que nós possamos cada vez mais conhecer a verdade, né, e caminhar na verdade. Obrigada, Débora. Que Amém. Deus te abençoe muito, você e sua família, e nos Amém. abençoe, né? Obrigada. Amém. Amém. Obrigado a vocês. Foi um prazer estar aqui. Tenho acompanhado, tenho sido um membro da Igreja Presbiteriana virtual, assistindo os cultos e aproveitando. É muito bom, sim. Graças a Deus. Então, estamos juntinho, que seja a primeira de muitas, né? E quando vier a São Paulo, Amém. A gente quer te receber aqui, viu? Amém. Obrigada, querida. Obrigada, Amém. Débora. Que bênção, gente. Como é bom poder refletir nas palavras do Senhor, né? É muito bom mesmo. E agora a gente vai continuar aqui. Débora, um beijo. Fica com Deus. Beijo. Deus abençoe. Amém. E agora a gente vai continuar aqui, Débora. Continua assistindo a gente aí. A gente vai continuar com mais programação. Agora a gente tem mais quadros, né? Agora a gente vai chamar o quadro que a gente tem toda segunda-feira aqui, do Empreendendo no Reino. E hoje os meninos vão falar sobre Product Market Fit. Quase enrolei aqui. Vamos ver aí o que os meninos trouxeram para a gente hoje no Empreendendo no Reino. Google, Facebook, Amazon, Apple, o que todas essas empresas têm em comum? Todas elas encontraram o produto que se encaixava perfeitamente nas necessidades do público que elas atendiam. Eu sou André Mello, do Empreendendo no Reino, e hoje eu quero falar com você sobre isso, sobre o produto que se encaixa perfeitamente no seu mercado e para o seu público. Nós chamamos isso de PMF, Product Market Fit, que nada mais é do que o produto que se encaixa perfeitamente às necessidades do seu cliente. Sabe, talvez essa deva ser a obsessão número 1 do seu negócio nos 6 primeiros meses. Você deve perseguir o PMF. Por quê? Porque quando você encontrar o produto que se encaixa exatamente na necessidade do seu público, muitas portas vão se abrir, vai ficar muito mais fácil comercializar, você vai conseguir, de fato, ter um negócio. Até você encontrar o seu PMF, talvez você não tenha um negócio. Mas como eu sei que eu encontrei meu PMF? Primeiro, se você conseguiu já vender para 10 pessoas que não são seus amigos, não são seus parentes, não são seus primos, talvez você tenha um bom sinal aí. Outra coisa, se no momento de negociação você tem facilidade para negociar, obviamente nenhuma venda é fácil, não é mesmo?
Mas se você não tem aquelas barreiras de sempre, de tá muito caro, se tivesse tal funcionalidade, se você não tiver essas barreiras, muito provavelmente o seu produto está bem ajustado para o seu mercado. Outra coisa é se os seus clientes se tornam seus embaixadores voluntariamente, se eles simplesmente saem fazendo propaganda gratuita do seu produto ou do seu negócio. Isso também é um ótimo sinal que você encontrou o seu PMF. E agora eu quero compartilhar com você algumas dicas para você encontrar isso. A primeira dica é teste. Teste verticais diferentes, teste com públicos diferentes, teste com pessoas diferentes e tenha um olhar científico, um olhar clínico para saber como cada público se comporta utilizando o seu produto. A segunda dica é a seguinte: converse presencialmente com o seu público. Se possível, visite a empresa deles, veja como vai ser a utilização do seu produto no dia a dia deles, ouça profundamente o que eles têm a dizer, porque isso vai dar para você insights incríveis de como o seu produto pode ser melhorado e em qual ponto ele precisa ser ajustado. A última dica que eu quero trazer para você, que talvez seja a mais importante, é foco extremo. Não aproveite uma oportunidade incrível que surgiu para você se ela vai tirar você do foco. Eu quero tomar a liberdade de compartilhar uma experiência que eu tive. Eu sou sócio de uma startup e nessa empresa que eu trabalho, certa vez chegou uma oportunidade incrível de um dos maiores lojistas do país, uma oportunidade de ganhar muito dinheiro. Só que ela era contrária à tese que nós tínhamos de PMF. E simplesmente nós dissemos não para essa oportunidade. Isso pode parecer um retrocesso, mas é essencial. Se você está em busca do produto que vai ter um encaixe perfeito com o seu mercado, aprenda de uma vez por todas a dizer não para todas as oportunidades que aparecerem na sua frente e foque naquilo que você quer encontrar. Vai ser essencial para o seu sucesso. Se você quiser conversar mais sobre isso, você pode nos encontrar nas redes sociais como Empreendendo no Reino e comentar aqui também no canal da IPP-TV. Se você quiser ouvir sobre outras histórias inspiradoras, procure o nosso podcast em todas as plataformas de podcast, @Empreendendo no Reino. Deus abençoe. Olha que demais essas dicas sobre empreendendo no reino toda segunda-feira, dicas preciosas, valiosíssimas. Os meninos, eles estão sempre ligados no mercado de trabalho e toda segunda-feira a gente vai trazer aqui dicas importantíssimas. Amei, já peguei várias aqui para mim assim também, muito bom. E obrigado aos meninos do Empreendendo do Reino, apoio da Bluefields aí, um abraço para o nosso querido Paulo Maitá. E agora a gente vai para uma dica de livro que tem a ver com o nosso tema de hoje, Confiando em Deus em Tempos Difíceis, que é esse livro, Confiando em Deus. Gente, esse livro é maravilhoso. Confiando em Deus quando a vida nos golpeia, aflige e fere. Por que é mais fácil obedecer a Deus do que confiar nele? Olha que pergunta interessante, hein? Simplesmente porque obedecer a Deus faz sentido para nós. Na maioria das vezes, as suas leis parecem razoáveis e sábias, e até mesmo quando não queremos obedecê-las, geralmente somos capazes de reconhecer que elas são o melhor para nós. Porém, quando situações inesperadas surgem e parecem injustas, irracionais ou até mesmo assustadoras, nós nos sentimos confusos e frustrados e, em pouco tempo, começamos a duvidar do cuidado de Deus por nós ou do seu controle sobre as nossas vidas. É o que a gente estava falando antes aqui, né? E é difícil suportar a adversidade que temos em uma dificuldade, e uma dificuldade maior, ainda mais em compreender por que isso está acontecendo, né? Se Deus estivesse mesmo no controle, por que Ele permitiria um trágico acidente de carro ou uma perda de um emprego tão necessário? Ou perguntas assim, como Deus foi capaz de permitir o câncer naquela pessoa amada? Ou mesmo uma morte, né, de uma criança? Lutando com a questão do cuidado de Deus por nós, nós acabamos perguntando, por que Deus permite isso? Ou, o que foi que eu fiz de errado? Numa tentativa de fortalecer a sua própria confiança em Deus num período de adversidade, Jerry Bridges iniciou um longo estudo bíblico
que é esse livro que vai aparecer na sua tela aí, ó, é um longo estudo bíblico acerca da soberania de Deus. É esse livro que está aparecendo aí, que a gente está indicando hoje, e o que Jerry Bridges aprendeu, né, ele transformou a sua vida e agora ele compartilha o fruto desse estudo com vocês em Confiando em Deus, ao explorar a abrangência do poder de Deus sobre as nações, sobre a natureza, sobre os detalhes particulares da nossa vida, você começará a reconhecer o seu controle amoroso. E à medida que você conhecer melhor, confiará nele de maneira mais completa, mesmo quando a vida nos golpeia, aflige e fere. Esse é o livro, né, a dica de hoje para você, Confiando em Deus quando a vida nos golpeia, aflige e fere. Gente, é isso aí. Teremos alguns avisos agora, rapidinho. Teremos culto de Ano Novo. A Igreja Presbiteriana, no dia 31 de dezembro, está preparando um culto especial de Ano Novo, uma programação que começa às 22h30 e será realizada aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Convida seus filhos, convide seus netos, seus amigos, para agradecer junto, né, as bênçãos derramadas esse ano e que a nossa vida, né, como igreja, e agradecer a nossa vida como igreja, agradecer a nossa vida e tudo que ele tem feito. Mas para participar desse culto de Ano Novo, precisa se inscrever no site ippinheiros.org.br/cultos. Então se inscreve lá. E também tem o culto de Natal, dia 25 de dezembro, um culto especial de Natal. E a programação vai ter início às 20 horas, né, no dia 25 de dezembro, e será realizada também aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E também chame os seus filhos, seus netos, seus amigos para agradecer juntos, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, Isaías 9:6, né? Também tem que se inscrever, ippinheiros.org/cultos, ippinheiros.org.br/cultos. Gente, outro aviso, estão abertas as inscrições para a Conferência de Avivamento e Reforma Espiritual com o tema Cheio do Espírito Santo para pregar a palavra com intrepidez. Nessa conferência, outras igrejas poderão se cadastrar para transmitir as palestras ao vivo em suas cidades. Olha só quem vai pregar nessa conferência. Reverendo Arivaldo Dias Casimiro, Reverendo Augustus Nicodemos, Reverendo Hernandes Dias Lopes, Pastor Jeremias Pereira, Pastor Paulo Júnior, Pastor Yun Cole e o Ronaldo Lidório. As vagas são limitadas, então se inscreve lá. Ó, o site conferenciadeavivamento.org e pode se inscrever, pode acessar lá para saber mais também. É isso aí, gente. Campanha Faça uma Criança Feliz nesse final de ano. Os motomissionários, né, os missionários do asfalto, eles estão com uma campanha para arrecadar brinquedo e roupas também, e também livros infantis, gente. Então, você pode doar. Está aparecendo aí na sua tela, pode deixar aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros ou até entrar em contato com a gente. Acho que os meninos do Moto Missionários, eles retiram também. E é isso aí, gente. Doe, faça uma criança feliz nesse final de ano e pode entregar aqui na igreja. É isso aí, gente. Os sermões da Igreja Presbiteriana de Pinheiros têm tido, estão sendo legendados em inglês. É uma iniciativa da Junta Missionária de Pinheiros e você pode acessar esse conteúdo que está sendo, né, legendado em inglês e compartilhar com amigos de fora também, né? Acessar a playlist e também pedir para orar para que você para esse projeto, né, para que a gente possa abençoar mais vidas. É isso aí, gente. Eu quero falar uma novidade para você que começa essa semana, que começa hoje. Você está sentindo falta do Pedro aqui do meu lado? Mas ele não abandonou a gente, gente. Ele vai começar hoje um programa chamado Conhecendo as Escrituras e ele está aqui do meu ladinho e hoje ele vai começar esse programa falando de vai ter muita interatividade para você no programa dele e é ao vivo aqui, então todos os dias de segunda a sexta-feira, depois que acabou o Manhã IPP, a gente vai passar para o Pedro com Conhecendo as Escrituras.